Passamos ao ponto 5, para aprovar a não adjudicação do procedimento de contratação pública dos serviços do CIMAR em agrupamento de entidades adjudicantes para a aquisição da pólice de seguro. Portanto, é o mesmo processo que já deliberamos enquanto Câmara, que tem que ser deliberado também nas câmaras. Portanto, pronunciar intervenções sobre esta matéria, Sr. Vereador Ricardo Leão. A primeira questão tem a ver com o seguinte: se na altura, quando a Câmara tomou a posição pelo facto de não terem havido concorrentes a este concurso e, portanto, anular o procedimento do agrupamento, se na altura não havia condições também para fazer logo para os serviços intermunicipalizados que, de alguma forma, levariam a que os serviços intermunicipalizados pudessem ter mais tempo para preparar um procedimento e não aquilo que vai acontecer e que já explico a seguir o que quero dizer com isto. Portanto, a primeira questão é qual a razão para que, quando a Câmara tomou a pronúncia de anular o procedimento, porque é que não se fez logo relativamente aos CIMAR? Primeira questão. Segunda questão. De facto, o que vem aqui é a Câmara pronunciar sobre essa anulação. Mas, de acordo com o processo e na informação que foi ao Conselho de Administração dos CIMAR, veio aqui, digamos, o que, de alguma forma, os CIMAR vão fazer relativamente a este processo. E a questão que se coloca é esta. Está aqui, nesta informação que foi ao Conselho de Administração, que irá ser feito um concurso público urgente para a frota auto até ao montante máximo de 87.500 euros. Irá ser feito à parte o concurso público urgente para os acidentes de trabalho até o limite do valor base de 209.000 euros. E depois irá ser feito um ajuste direto para a responsabilidade civil até ao montante base de 37.500 euros. E depois irá ser feito outro ajuste de direto em regime geral para multirriscos até o valor base de 11.625 euros. Portanto, o valor destes 4 procedimentos são de 345.000 euros. A pergunta que faço é esta. Tendo em conta a primeira questão que coloquei, havia ou não havia, se a Câmara tivesse tomado essa posição nessa altura, condições para que, em vez de estarmos a repartir a despesa, pudéssemos fazer, neste caso o CIMAR, pudessem fazer um concurso único. Qual a razão para esta é a segunda questão. A terceira é qual a razão para que haja esta diferenciação, esta separação de concursos. Um faz um concurso público para uma coisa, um concurso público para outra coisa, um justo direto para uma coisa, um justo direto para outra. Isto parece um bocadinho, e pegando um bocado nas palavras do Sr. Vereador Tiago, que este pronunciou aqui, ninguém disse o contrário, ninguém se alarmou, espero também não se alarmem agora. Isto é uma questão danosa. É uma opção danosa. Esta é uma opção danosa que está a ser feita. Qual a razão de se estar aqui a dividir esta despesa? Porquê é que não se faz um concurso único? Não há razão. Precisa de um concurso público para uma coisa, um concurso público para outra, um justo direito para uma coisa, um justo direito para outra. Quase como se estivesse aqui a falar de fatos à medida. Não acho que não há. Eu não consigo perceber. E depois, a outra questão tem que ver com esta. Quem é que está por trás disto? A tal famosa empresa Willis, a que presta serviços à Câmara Municipal de Loures no que diz respeito aos seguros, que, embora todos nós aqui reconhecemos que prestou um mau serviço, que tem feito ajuda e consultoria à Câmara Municipal de Loures na elaboração dos cadernos de encargos, e sucessivamente tem ficado desertos, e sucessivamente tem havido problemas. E é com espanto que vejo a empresa Willis a pronunciar-se novamente e a dar pareceres e a dar ajudas, neste caso aos CIMAR, sobre metodologia que vão usar, sobre processos é que vão fazer, separar os concursos, não fazer um concurso só, fazer um concurso para aqui, um concurso para ali, mais ajustes diretos, e ajustes diretos, e ajustes diretos. E é esta empresa Willis que continua impávida e serena, que tem feito uma gestão danosa
danosa dos interesses da Câmara dos Serviços Intermunicipalizados e, por consequente, do erário público. E disse aqui, várias vezes, pelo Sr. Vereador António Pombinha, inclusive, que se notar que a empresa Willis está a fazer um mau trabalho, que tomarão a decisão em consonância com essa decisão, com essa opinião. Então, a pergunta que faço é esta: o que é preciso mais a empresa Willis fazer de mau trabalho para que a Câmara Municipal de Louros, neste caso a CDU e o PSD, que é quem governam esta Câmara, tomem a decisão de não pedir mais ajuda a esta empresa Willis? O que é preciso fazer mais? O que é preciso esta empresa fazer mais de danoso para a Câmara e para os CIMAR para que saia disto? Isto, desculpem que vos diga, não cheira bem. Continua esta empresa a fazer a consultoria, a ajudar. Mas já se viu, ainda não quer dizer que perceberam o que esta empresa já prejudicou os interesses da Câmara e dos CIMAR. E depois, pergunta aqui mais. É a opinião desta empresa Willis que diz que, no parecer que dá aos CIMAR, que há necessidade de aumentar significativamente o preço base fixado. Ora, pergunta que faço nova. O que é isto? Aumentar significativamente o preço base. O que é isto? É outra pergunta que deixo. O que é este aumento significativo do preço base? E depois, a última pergunta. Quanto é que a empresa Willis vai receber de porcentagem deste contrato de 345 mil euros pelo excelente préstimo de serviço que fez? Repito esta pergunta que é importante. Quanto é que a empresa Willis vai receber de honorários pela ajuda e colaboração excelente que tem dado, neste caso, aos CIMAR com este contrato? De momento são estas as questões. A questão não veio, tentando responder às questões colocadas pelo Sr. Vereador Ricardo, a questão não veio imediatamente relativamente ao procedimento concursal do CIMAR, porque teria que haver uma deliberação prévia do Conselho de Administração do CIMAR sobre esta matéria, como aconteceu. No caso da Câmara, vinha diretamente à Câmara. No caso do CIMAR, o procedimento, tendo ficado deserto, foi remetido ao Conselho de Administração, como devia ser. Depois de dizer uma questão para, digamos, acalmar as preocupações do Sr. Vereador Ricardo Leão. A empresa Willis não tem nenhuma relação contratual com o CIMAR. A empresa Willis participou no procedimento conjunto da Câmara do CIMAR de Empresas Municipais e é nessa participação que a opinião que a empresa Willis fez, portanto, teve, e que o Sr. Vereador teve a oportunidade de ler ou de referir, portanto, estes procedimentos, aquilo que está na Câmara é a anulação do procedimento anterior. O futuro, os procedimentos futuros, nomeadamente para o período intercalar, que terminará no final do ano de 2016, é um procedimento que está feito diretamente pelo CIMAR, sem nenhuma empresa de consultoria, sem nenhuma empresa de mediação de seguros, sem nenhuma empresa corretora. Tal como não existia. A relação contratual da Willis é com a Câmara Municipal de Louros, não com o CIMAR, repito. E, portanto, essas questões não se colocam. Porque é que a opção do CIMAR foi por dividir, digamos, no fim de contas foi autonomizar aquilo que podia ter sido um procedimento de lotes. E porquê? Porque, no caso, para já os prazos não são exatamente iguais. Por outro lado, o procedimento relativamente a duas das áreas podem ser um ajuste direto, os outros são concurso público urgente, no sentido de dar resposta à necessidade que os CIMAR não fiquem sem cobertura de seguros durante este período intercalar, que é necessário, tendo em conta que o concurso ficou deserto, e, portanto, como todos sabemos. As explicações são estas. Muito obrigado. Agradecer as explicações que o Sr. Vereador Pombinha aqui deu, e com toda a calma, não se preocupe, dizer o seguinte. Disse-me aqui que esta empresa Willis não tem qualquer tipo de participação
nas contratações futuras dos serviços intermunicipalizados para a questão dos seguros. Não querendo duvidar, e não tenho razão para isso, das palavras que o Dr. Vinha aqui disse, peço que fique registrado em ata para que no futuro as possamos analisar convenientemente. Segunda questão. Qual a razão, então, para que a empresa Willis se pronuncie relativamente ao mesmo? Se a empresa Willis não tem qualquer tipo de interferência nos CIMAR e nas suas opções de aquisição de carteira de seguros, qual a razão para que a empresa Willis se pronuncie sobre a mesma em reuniões havidas, por escrito, e inclusivamente se foi ou não foi, neste caso então, acatada, digamos assim, o parecer desta respeitosa empresa no que diz respeito ao aumento significativo do preço base. O aumento aumentou. O preço base, é que eu não tenho aqui o acesso, não tenho de fora o que foi o preço, o que estava previsto no preço no concurso do agrupamento, mas como não tenho memória que faça a questão, foi acatado este parecer, é que se não tem nada a ver com o CIMAR, então porquê é que está metido neste barco? Porquê é que continua a dar pareceres e opiniões? E se esta opinião que deu relativamente ao aumento significativo do preço base foi ou não foi acatada? E depois a outra questão, relativamente à divisão da despesa que o CIMAR irão fazer relativamente à carteira de seguros e às seguradoras. Perguntar o seguinte, era ou não era impossível fazer-se isto tudo num único concurso? Não fazer curso público para uma área, outro curso público para outra área, um ajuste direto para uma área, um ajuste direto para outra área. Era ou não era possível fazer um concurso público único para isto? E digo isto pela seguinte razão. Estava previsto no concurso anterior, ficou deserto do agrupamento, concurso único, não previsto ajustes diretos. A pergunta que faz, portanto, é qual a razão, os trabalhadores podem dizer que é o tempo que vai durar e que tem que se, os CIMARs e os serviços de translado têm que estar seguros e, portanto, isto é urgente. Então explique-me qual é que é a razão para que se faça esta divisão da despesa, uma para aqui, uma pinguinha para ali, uma pinguinha para ali, e depois vai de ajustes diretos. Eram estas questões. A participação da empresa Willis no processo não é neste processo do concurso anterior, em conjunto, em agrupamento. E é no âmbito desse processo, e face ao facto de o procedimento ter ficado deserto, que houve uma reunião entre as 4 entidades participantes do processo e a empresa Willis, relativamente para ser feita a análise disso. E é nessa reunião que existe um registro, formal, não é relevante, há um registro dessa reunião, onde a empresa Willis deu esse conjunto de opiniões. Depois, reafirmar que a empresa Willis nunca teve, não tem, e não terá no curto prazo, futuro, não sei, mas não terá no curto prazo, nomeadamente sob a minha responsabilidade relativamente a esta matéria, nenhuma relação contratual com o CIMAR. E, portanto, o procedimento para o futuro foi feito internamente no CIMAR, tendo em conta a experiência que os CIMAR tinham e têm relativamente a esta matéria. Porquê é que o procedimento é este? Porque o valor ultrapassava aquilo que era possível através do concurso público urgente. Ou seja, era possível fazer um procedimento único desde que fosse um concurso público urgente, porque senão os prazos não davam. E, portanto, perante isso, a opção foi, digamos, dividir as 4 áreas do procedimento, fazendo 2 ajustes diretos e 2 concursos públicos urgentes, porque em 2 áreas os valores permitiam fazer ajustes diretos. E, portanto, colocaremos no mercado estes 4 procedimentos em aberto, portanto, incluindo, permitindo que, digamos, que haja, que o mercado venha e, digamos, que apresente as suas propostas. Relativamente ao valor, é verdade que tínhamos a análise já de que, relativamente aos seguros de acidentes de trabalho, o risco tinha aumentado substancialmente e, portanto, neste caso, e só neste caso, era necessário aumentar o preço base. E, portanto, essa análise existia já no CIMAR e isso aconteceu. Nos outros casos, não, obviamente. Não se justificava e, portanto, julgamos que os preços que estão definidos
correspondem à possibilidade de que haja oponentes ao concurso e, portanto, que estejamos em condições de, a partir de agosto, ter uma carteira de seguros colocada no mercado. Da mesma forma, sendo um justo direto ou sendo um concurso público. Vamos ser honestos e muito sinceros. O mercado não responde da mesma forma sendo um justo direto e sendo um concurso público. E, portanto, eu sou da opinião que tinha-se tempo e oportunidades mais que suficientes para se ter evitado os ajustes diretos e se ter diluído estes ajustes nos concursos públicos, mesmo que urgentes. Mas esta foi a opção que tomaram. Temos as nossas muito dúvidas da transparência deste processo e, portanto, de momento, não vou tecer outro tipo de comentário, oportunamente e mais tarde, como não poderia deixar de ser, o tempo é que irá dizer se as nossas preocupações e o nosso nervosismo, como o Sr. Manhã agora disse, se tem razão de ser ou não tem razão de ser. O futuro virá. Vamos ver. Houve um concurso que ficou deserto e que nos colocou perante a necessidade de resolver o problema. No caso do CIMAR, o problema tem prazos mais curtos para a sua resolução, uma vez que os seguros atuais têm um prazo de contrato que está mais próximo do que acontecia no caso da Câmara. O que se está a fazer é, perante o concurso deserto, encontrar soluções que nos permitam resolver o problema durante este ano e naturalmente, depois lançar um concurso normal, digamos assim, para a cobertura de seguros também dos CIMAR. A esmagadora maioria da verba em questão é concursada por concurso público urgente. Portanto, pelas razões que o Sr. Vereador António Maminho já explicou. Não há nenhuma falta de transparência. Sabe-se qual é a razão de origem para termos que encontrar estas alternativas, sabe-se qual é o prazo que nos obriga a encontrar soluções transitórias e rápidas para este fim, sabe-se porque é que não se pode englobar tudo num concurso público urgente, porque há uma limitação do montante na lei, e isso explica a opção por estes critérios. Portanto, não há nada que não seja transparente. Adiante, resolvido este período, teremos um concurso como se fez anteriormente, em agrupamento ou não, mas que permita assegurar durante o prazo de vários anos a carteira de seguros do CIMAR. Tudo transparente, tudo claro e tudo com justificações totalmente compreensíveis. Sr. Vereador António Paminho, ainda quer intervir? Faz favor. Mesmo nos ajustes diretos, haverá convite a várias empresas. E, portanto, não haverá nenhum ajuste direto, só uma, apesar dos valores o poderem permitir. Isso foi claramente rejeitado pelo Conselho de Administração, nomeadamente. Proposta 171. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pelos votos contra os Srs. Vereadores do Partido Socialista